Sou o professor Adriano Figueiredo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia regional de Mato Grosso do Sul. Essa nossa apresentação eu vou falar um pouco sobre o que eu estou trabalhando, as pesquisas que já fizemos e que estão em andamento e um panorama da economia do estado, o que nós aprendemos com os estudos que fizemos e algumas sugestões para estudos futuros, caminhos futuros. Então, o que eu estou trabalhando? Vou partir aqui do conceito de desenvolvimento. Né? A palavra desenvolvimento ela vem do development, do inglês, no século XVIII, que essencialmente é uma derivação da palavra développement, do francês, que está associado aqui ao latim, como vocês podem observar aqui nesse nosso slide. No século XIX em diante, né, a gente teve uma evolução desse conceito que ia de uma ideia de desentranhar, desembrulhar, desenrolar, né, para qualquer domínio que desejasse. Então, desenvolver a economia, desenvolver a sociedade, desenvolvimento tecnológico, desenvolver as habilidades. E no século XX ele tomou o foco nas ciências econômicas, ciências sociais, a ideia de progresso planejado, né, uma ideia próxima de modernização. Né? Então, avanço. Ao mesmo tempo, na China, eles têm a palavra fazan, a palavra que está ligada a fazer surgir e desdobrar, né? Que metaforicamente, né, eles trabalham muito com essa ideia das imagens, né? Tá ligada à ideia taoísta de harmonia, equilíbrio e bem-estar coletivo. Né? Então, as perspectivas filosóficas aí do taoísmo é uma ideia de que o crescimento deve seguir a ordem natural, um caminho, evitando aceleração forçada. De outro lado, o confucionismo fala que o verdadeiro desenvolvimento inclui cultivo moral e harmonia social. E no uso moderno, né, combina então progresso material, industrialização, crescimento do PIB com a meta de prosperidade comum. Então aí vocês têm uma ideia de como é esta evolução e do porquê nós usamos essa palavra desenvolvimento. Essencialmente ela significa progresso. E o que eu faço quando eu estudo economia regional? Economia é a alocação eficiente dos recursos, né? E a eficiência é a ideia da melhor alternativa. Então, o que nós estamos querendo é desenvolver nesta busca da melhor alternativa para a economia. Regional quer dizer da ideia do território, a ideia de que nós estamos olhando todos e tudo o que está dentro do território. Tem agropecuária, tem indústria, tem serviços, tem setor público, tem pessoas, tem meio ambiente, tem múltiplas dimensões. Então, a gente quer aí focar a ideia de progresso moral, social, econômico, político e institucional. E as políticas públicas também estão no meu radar, porque a gente precisa pensar a atuação, o papel do Estado dentro desse cenário na busca pelo progresso. Na nossa região centro-oeste, né, eu já trabalhei em Mato Grosso do Sul, fazemos estudos para Goiás também, então a gente não tem como não falar de agronegócio, ou seja, aquelas atividades que estão de alguma forma relacionadas com a propriedade rural, com o estabelecimento rural. Então a gente costuma dizer que tem o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. E os nossos estados aqui no centro-oeste estão muito ligados a essa dinâmica que tem o estabelecimento agropecuário envolvido. Fazemos aí vários usos de métodos, principalmente quantitativos, né? Então as nossas análises são o que a gente pode dizer baseadas em evidências, né? Então estudamos aí a dinâmica socioeconômica, os estudos e os impactos das políticas públicas dentro dessa dinâmica. Como panos de fundo, é importante a gente ter esses panos de fundo, né? No momento, nós temos aí a rota bioceânica, né? Hoje, o que temos de rota é essa rota que sai aqui da China para chegar no Atlântico. Ela tem um percurso razoavelmente longo
E a ideia da rota bioceânica é cruzarmos aqui por Porto Murtinho e chegarmos no Pacífico, lá no Chile. Isto deve dar aí, segundo algumas estimativas, uma economia entre 12 a 18 dias de economia, que representa, então, redução de custo de frete, redução do transporte. De outro lado, nós temos um embate entre China e Estados Unidos. Vocês estão vendo a questão do tarifaço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um importante parceiro do Brasil e também para Mato Grosso do Sul. E a China é também um grande partner, ele é um grande player mundial e para nós muito expressivo e precisamos ter isso também como pano de fundo. Estamos aqui com um pano de fundo de que a complexidade econômica é algo importante para as economias, para termos mais perspectiva de crescimento no longo prazo e para termos a perspectiva de industrialização. Né? É importante destacar que o caminho do crescimento que a gente tem estudado ao longo das décadas, ele mostra que a industrialização é o melhor caminho. Existe uma preocupação se centro ou periferia, se ainda faz sentido pensarmos em uma dependência ou em um imperialismo dos americanos ou dos chineses, né? E essa discussão ela está muito ligada à diversificação. Se você consegue se diversificar, você reduz a dependência de uma só atividade, ou de um só local, ou de um só partner. Né? E existe também, então, a preocupação nossa em olhar o papel do Estado. Será que nós temos o Estado empreendedor como uma alternativa? Parece um pecado falar de Estado empreendedor, mas isso é uma realidade, por exemplo, na China, e talvez a gente poderia redesenhar as nossas instituições para termos uma atuação mais socialmente desejável com um Estado empreendedor. E a lógica do empreendedor de políticas públicas. Nós defendemos que existe um hall de profissionais, eu cito ali alguns e tem muitos outros, né, que podem auxiliar nesta organização das políticas públicas, nesta formulação, neste redesenho das políticas públicas para podermos melhorar este desenvolvimento regional. Então, a gente tem aí o papel de vários profissionais, como os de economia, administração, advogados, cientistas, sociólogos, antropólogos, engenheiros, vários outros, e a gente precisa dar um sentido adequado para que a população entenda o que os profissionais estão falando e de que forma podem se engajar neste cenário. Pode observar também a ideia da rota, né? O fluxo atual, essa rota em vermelho, passando pelo Canal do Panamá, é possível fazer essa rota pelo Pacífico, pelo Canal do Panamá, mas vocês conseguem observar que esse trajeto aqui, saindo no Chile pela rota bioceânica, né, chegando aqui na China, ele é bem mais curto, né? A gente imagina, então, que este cenário de possibilidades vai nos ajudar bastante para o nosso desenvolvimento integrado às cadeias globais de valor e assim trabalhar com itens mais diversificados, mais complexos e termos aí a perspectiva de crescimento de longo prazo. Bom, então algumas pesquisas, né, que nós fizemos e as que estão em andamento. Eu acho importante, né, colocar para vocês o que eu já fiz, o que eu já trabalhei, para vocês terem uma ideia da abrangência de tópicos, né? A gente já trabalhou aqui com várias técnicas de economia regional, matriz insumo-produtos, modelos computáveis de equilíbrio geral, crescimento municipal, os fatores que afetam o crescimento municipal, já estudamos vários deles, fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados, crédito, várias questões associadas ao crescimento municipal. Se existe uma convergência de renda entre os municípios, porque a gente imagina que o desenvolvimento deve ser equilibrado, né? Então deve ser investigado se alguns municípios estão ficando para trás, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Clusters espaciais, polos,
oportunidades de negócios, avaliação de políticas de incentivos, análise de fluxos comerciais. Então, a gente já fez vários trabalhos aí com alguns órgãos em Mato Grosso do Sul, em Goiás, em Mato Grosso. Eu cito alguns aqui, nesse slide eu coloco alguns aqui para vocês, né? Principalmente federações e secretarias de governo, né? Mas tem também outros estudos independentes. Para vocês, agora, as capas de alguns livros aí que nós fizemos nos últimos 4, 5 anos, com estudos aí, pesquisas realizadas para o estado de Goiás, onde nós pesquisamos, então, aqui cadeia de lácteos, cadeia de carne, cadeia de algodão, de aves, soja, suínos, silvicultura, suinocultura, sucro energético. Fizemos um diagnóstico econômico também para o pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, junto com a SUDECO, a matriz de insumo produto de Goiás para o pessoal da Secretaria de Economia. Existem aí estudos de fluxos comerciais para a FIEG, para o SEBRAE, que foram essas cadeias produtivas. Então, foram aí 10 livros nos últimos 4, 5 anos. Temos mais outras coisas que foram produzidas, né? Já fizemos a matriz de insumo-produto para Mato Grosso, quando estivemos na UFMT. Fizemos a matriz de insumo-produto para Mato Grosso do Sul, quando chegamos em 2014, aqui na UFMS. Então, vários estudos que nos permitem aí dar a melhor compreensão, ter a melhor compreensão da dinâmica dos estados aqui no Centro-Oeste. Outros estudos também foram feitos, aqui vocês podem ver estudos para agricultura familiar, também não foi só grandes cadeias produtivas, já estudamos assentamentos, cooperativas, programa de aquisição de alimentos, programa nacional da agricultura familiar, cooperativas agroindustriais, meio ambiente, a parte de resíduos de cana, a parte de resíduos fotovoltaicos, trabalhos com desmatamento, transporte, gás natural, né? Então tivemos aqui mais 2 livros que ilustramos aqui no slide para vocês, né? O de gás natural e o de assentamentos lá para Mato Grosso, né? Trabalhos com riscos de mercado, hedge, mercados futuros, então um portfólio bastante amplo. Alguns estudos que estão agora em vigor, né? Nós temos um trabalho guarda-chuva e uma pesquisa guarda-chuva, que eu costumo chamar assim, que ela abrange os meus alunos de mestrado, doutorado, os TCCs de graduação, relacionado aí com complexidade econômica, inovações, bioeconomia, políticas públicas para o desenvolvimento regional. Então, são vários tópicos que a gente tem trabalhado, cobrindo uma perspectiva específica, né? Cada um, e um trabalho que eu estou com o professor Matheus Pereira, aqui da UFMS, trabalhando com o pessoal de Goiás para analisar os determinantes do equilíbrio fiscal do estado de Goiás, né, junto então com a Secretaria de Economia de Goiás, sob coordenação do professor Kleiser Adriano da Cunha e o professor Paulo Scalco, que trabalha também na Secretaria de Economia de Goiás. Bom, o que nós aprendemos? A gente tem uma região voltada para o exterior. Nós temos um estado com pouca população, distante dos portos. A base é agro, mas tem também muitos serviços. E nós temos aí um momento de transição para uma indústria alimentar. Uma transição energética para descarbonização e uma transição para serviços mais sofisticados. Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Então eu costumo dizer que nós estamos aí no olho do furacão, né? Toda essa movimentação é uma dinâmica muito importante. Nós temos uma importância do setor público detectada dentro do estado. Vários municípios dependem muito do setor público e a atuação do setor público tem estimulado, a gente consegue fazer algumas avaliações de políticas como a do MS Empreendedor ou de políticas de incentivos para a industrialização que existem em Mato Grosso do Sul e os resultados quantitativos demonstram isso, que houve um papel decisivo, um papel importante da política pública para alcançar os resultados que nós estamos alcançando. Existe uma perspectiva importante relacionando aí as PPPs, o Estado empreendedor e a questão da regulação.
que é ainda um assunto ainda um pouco difícil de lidar do ponto de vista político, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de aceitação da atuação do setor público, né, enquanto um ator participante da economia do Estado. A gente acostumou a achar que o Estado tem que sair da economia, e a gente sabe, a gente percebe nos estudos que o Estado tem sim um papel bastante importante dentro da economia, e não é diferente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Existe uma importância dos serviços, dos agroserviços, o turismo, o comércio, a agropecuária e a indústria, principalmente a agroindústria no nosso caso. Então, e eu destaquei ali o comércio, porque o comércio ele tem um papel fundamental para a ligação das várias atividades. Então, é importantíssimo a gente compreender isso, que a nossa região, a gente cresceu muito com o comércio e com a rota bioceânica ou com outros acordos comerciais, ou mesmo com relações com outros estados, o comércio é muito importante para a nossa região e é pouco estudado, né? Então, existe a importância da energia, da água, do transporte, do trabalhador, e a gente observou, analisando aí os estudos de convergência municipal, a gente observou que existe uma convergência municipal em clubes. O que quer dizer isso? Você tem alguns municípios que convergem para uma renda mais elevada, outros municípios não, eles convergem para um nível mais mediano. Outros, pior, convergem para um nível muito baixo de renda. Então, a política de desenvolvimento regional, política de desenvolvimento estadual, ela tem que preocupar em como é que nós podemos melhorar a situação desses municípios que não estão conseguindo convergir para rendas mais altas, né? Então, existem alguns entraves, eles precisam da atuação do setor público. Alguns municípios resolvem com o setor privado. Então, a gente percebe claramente que alguns municípios conseguiram ter maior complexidade e diversificar suas economias, principalmente porque entraram algumas indústrias importantes. Esse papel da indústria ele é caracterizado na teoria econômica, né, de economia regional, né, a importância da indústria motriz, a importância da indústria de base, a importância de algumas indústrias que têm capacidade de ligar os diferentes setores na economia e assim carrear, trazer todo mundo junto nesse processo de crescimento. Então, a gente cita aqui, por exemplo, os casos como da JBS, da Marfrig Brasil Foods, Bunge, ADM, usinas de álcool, de etanol, a Suzano, agora lá no Vale da Celulose, e a importância também das associações, né? Então, é importante, os estudos para Mato Grosso mostraram claramente, os de Mato Grosso do Sul têm um pouco menos, mas também seguiu uma certa tendência de ter aí arranjos entre produtores, arranjos entre empresários, que fortaleceram bastante as ações e dinamizaram e colocaram, permitiram que políticas públicas fossem colocadas de modo bastante satisfatório. Então, casos como o da ProSoja, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, AMPA, de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a Acrimate, a Crisul e alguns outros estudos, algumas outras associações. A política partidária também tem uma influência. A gente percebe que a gente não entrou tanto nessa parte de política partidária, mas a gente percebe que é importante ter uma assessoria técnica por trás desses partidos. A gente observa, principalmente nos estudos para Mato Grosso, essa ideia da porta giratória, os revolving doors, que nada mais é do que essa transição entre os agentes privados que ocupam funções no governo, no setor público, e depois retornam para o setor privado. Então, isso acontece nos diferentes estados, e no caso dos estados do Centro-Oeste, isso foi visto como satisfatório, foi um resultado interessante, tá certo? Embora tenha críticas, né? Todo mundo tem críticas contra o lobismo, mas a gente sabe que existe a inter-relação entre as empresas e os políticos. A gente sabe que essa é a nossa
a nossa economia, a nossa sociedade tem essas características. Lógico que tem que ser acompanhado de um sistema importante de auditoria, de controle, para que não haja desvios e tal, né? É importante que seja feita uma investigação desse rastro do dinheiro, né? E a gente percebe que é importante a inovação para o salto tecnológico. A gente precisa ter essa expansão do conhecimento, da inovação, da criação, novas técnicas, novos processos, novas formas de fazer as coisas, novos produtos, novos lugares, né? Então, a gente percebe então isso, essa ligação também da inovação com as políticas públicas também. Então, eu coloco aqui para vocês essa coisa do clube de convergência, né, que eu falei. A gente publicou um trabalho na revista de Economia de Goiás, mas era sobre Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente observa aqui, ó, nessa linha, essa elipse vermelha, né, que temos aqui alguns clubes de convergência municipais. Esses clubes pretos aqui são os que têm maior crescimento. Eles estão aqui nessa faixa aqui de maior crescimento de renda. Os em roxo, eles estão aqui também num processo de crescimento de renda. E os que estão em verde, eles estão num processo de crescimento, mas de crescimento, mas ainda acima de 1, ou seja, ainda é considerado uma curva positiva. Esses outros clubes já estão com um desempenho mais crítico, e principalmente aqui o vermelho é o isolado aqui, o mais crítico, né? Então a gente observa que essa região de fronteira, ela é uma região que precisa uma atenção específica. A gente percebe que aquele núcleo do Vale da Celulose e a região de Dourados, a região de Campo Grande, eles estão fechando aqui uma região importante que tem resultados aí com crescimento. Mas precisamos olhar as regiões deprimidas também e pensar como as políticas podem fortalecer essas regiões. Bom, então um panorama econômico regional aqui para Mato Grosso do Sul. Como está o nosso PIB, né? Vocês têm aí várias palestras acontecendo, várias notícias saindo, e nós temos aí um crescimento importante do PIB, mais do que o normal, mais do que os estados de Mato Grosso do Sul está crescendo mais do que outros estados, né? Mesmo estimativas para 2024, 2025 são muito favoráveis. Percebemos ao longo dos nossos estudos que a participação da administração pública no PIB tem sido um efeito contrário, tem sido um efeito negativo sobre o crescimento. Então, o que é que está acontecendo? Como é que está essa influência do setor público dentro desses municípios? É importante pensar sobre isso, porque está tendo algum ruído ali. Será que o setor público está tirando a força do setor privado? Tem essa queixa. Então, a gente está falando de municípios, então temos que pensar também nas características municipais, tá certo? De outro lado, os setores têm um efeito bastante positivo. Então, tanto a agropecuária como a indústria como os serviços. E o setor de serviços normalmente demonstra ser o setor mais dinâmico que leva a maior crescimento. Então, é importante a gente olhar isso. O agropecuário, o agronegócio vem crescendo bastante, vem sendo um motor para as economias municipais e também do estado. A gente sabe que ele precisa migrar para produtos de alta complexidade. Então, o caso da celulose, por exemplo, é um exemplo bastante interessante, porque ele é mais complexo, pastas químicas, alguns elementos que o setor de celulose tem, que indicam que aquela região deve ter um crescimento robusto, sustentado ao longo das próximas décadas. Temos aí uma investigação sobre a concentração em polos e a ideia do crescimento mais equânime entre os municípios. A gente observa que o estado tem crescido em polos,
né? E muitas vezes a política pública estimula esse crescimento em polos. A questão é de que forma esse polo pode funcionar realmente como polo e ele atrair os municípios vizinhos para ir junto com ele. Então isso é importante, porque o que está acontecendo um pouco é a ideia do Myrdal. O polo cresce, aquele município centro ele cresce, mas os municípios da periferia ficam drenados e ao invés de crescer eles encolhem. Então isso aí é um cenário importante que precisa ser repensado, né? E podemos levar em conta também a questão da competitividade regional. Nós temos visto hoje o estado de Mato Grosso do Sul como um dos mais competitivos, aumentando a competitividade. Essa competitividade ela tende a ser identificada com o acompanhamento da complexidade econômica e do crescimento. Então, são algumas características que a gente reforça aqui. Dentro da análise das matrizes de insumo-produto, nós falamos aí que fizemos para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, né? A gente observa que tem setores que são tipicamente interligados para frente e para trás na cadeia produtiva. Então, a gente percebe a cadeia produtiva da soja com a de óleo, com a de rações nos 3 estados. O milho ele é muito importante, principalmente para Goiás e na indústria de processamento, né, de rações e servindo agora também para etanol, né, de milho, também bastante importante. A gente observa aves e suínos também como interligação importante. A gente observa os abates de animais, bovino, aves e suíno, importantes nos 3 estados. E a gente observa também itens importantes como a metalurgia, a parte de transporte, armazenagem e correio, a parte de atividades financeiras, atividades de serviços das empresas e atividades imobiliárias. Então, é importante a gente ter em mente, a gente ter no radar que essas atividades, elas têm se demonstrado mais interligadas e, portanto, tendem a ser setores chaves para as economias do Centro-Oeste. Importante, aqui eu coloco uma ressalva aqui no canto, que a MIP é uma foto. Tudo bem. Podemos dizer que algumas estruturas não mudam muito para alguns setores. E aí a questão é, como é que eu mudo essa foto? Como é que eu posso atuar, eu posso ter uma política pública para fomentar, por exemplo, a indústria farmacêutica. A farmacêutica veterinária, nós vamos ver que ela é importante para o Mato Grosso do Sul. A farmacêutica em Goiás, ela é importante. De que forma nós podemos trabalhar Mato Grosso do Sul e Goiás para termos uma indústria farmacêutica bastante forte aqui no Centro-Oeste? De que forma nós podemos trabalhar a questão das máquinas, as empilhadeiras, as carregadeiras para fazer o transporte, para fazer armazenagem, para embalagem, né? Nós temos aí o polo da celulose. Como é que nós podemos transformar o Mato Grosso do Sul num hub comercial, né? Então, são algumas indagações aí que surgem. Aqui é uma análise de complexidade que eu trabalhei com alguns alunos o ano passado, né? Então, olhando os dados de emprego, a gente consegue ver alguns municípios, né? A parte de cima são os municípios que foram identificados com maior complexidade e a parte de baixo os municípios com menor complexidade. Então, aqui nós temos 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. A gente observa que sempre Campo Grande, Três Lagoas e Dourados estão aí. Corumbá também aparece como um importante município e alguns outros vão surgindo ou saindo do cenário de vez em quando. E aí a gente tem que entender o que aconteceu com aquele município. Então, por exemplo, Três Lagoas, ela ascendeu de posição. A gente sabe que tem a Suzano, que tem a Arauco, tem a Eldorado Brasil. A gente sabe que São Gabriel do Oeste tem a Aurora, que é uma cooperativa. Nós temos a Decoagro em Angélica, a Ativos também em Angélica. Nós temos a usina Sonora. Então, nós temos aí algumas indústrias que são importantes e elas foram importantes para puxar aquele município. A questão vai ser como é que eu trago mais indústrias para
outros municípios do interior? Essa não é uma resposta rápida. O governo tem algumas alternativas, mas não é assim impositivo. Olha, você vai colocar a sua indústria em tal município. Nós não temos esse poder todo igual a China tem, né? Então, é uma coisa para se pensar. De que forma podemos sinalizar adequadamente? Será que a gente pode fazer uma parceria público-privada para ter uma indústria farmacêutica, por exemplo, em um determinado município? Né? Como é que isso pode ser desenhado? Como é que eu posso trabalhar as cooperativas agroindustriais? Eu acho bastante importante esse tema. Eu acho que Mato Grosso do Sul pode crescer muito também com a agricultura familiar, com os pequenos produtores rurais, com pequenas empresas. Então, o formato de cooperativas pode ser bastante interessante se nós soubermos olhar adequadamente. Peguei aqui alguns dados do DataViva. Né? O DataViva tem um portal bastante interessante lá em Minas Gerais, no governo de Minas Gerais, e a gente pode ver que existe uma evolução muito importante aqui da exportação, né, do Estado. Nós temos, do ponto de vista das exportações, uma participação importante aqui das pastas químicas, principalmente por causa do Vale da Celulose. A parte da indústria, né? Então aqui carne bovina, a parte de farelo de soja, açúcar, minério, isso aqui é indústria, isso aqui tudo é indústria, tá certo? Nas exportações do Estado, tudo isso aqui é indústria, tá certo? Embora as pessoas fiquem aí criticando, nós estamos baseados em commodities, mas vejam que isso aqui sai de indústria, tá certo? Isso aqui tudo sai de indústria. E nas importações, o gás é o gás boliviano, né, o que predomina, mas nós temos aqui também insumos importantes, fertilizantes, a parte aqui de guindastes, turbinas, né, parte de confecções. Então, a gente consegue ter uma ideia de como está o nosso comércio exterior. Olhando aqui por municípios, aí a gente já vê, então, a importância das exportações de Três Lagoas, Dourados, Campo Grande, né, e os outros um pouco menores, tá certo? E nas importações, Corumbá, porque o gás vem ali por Corumbá, né? E também tem um fluxo importante de Três Lagoas, Campo Grande, porque são insumos que depois serão aproveitados no processo industrial. E olhando agora a questão do emprego por atividade e olhando a questão da complexidade econômica, a gente percebe que o emprego está concentrado na parte de comércio, na parte da administração pública. Tem uma parte, o tamanho dessa caixa aqui reflete o tamanho do número, né, o tanto de empregos que eu tenho. A parte de criação de bovinos, que é praticamente produção dentro da fazenda, aqui já é a indústria, serviços hospitalares, e assim a gente consegue ter um perfil de como estão esses empregos. E do outro lado, do espaço de atividades, cada bolinha acesa, cada bolinha colorida é uma atividade que tem uma especialização importante comparativamente a outros estados da federação. Esse painel aqui é feito pelo DataViva com a massa salarial. Então, eu tenho aqui esse rol, né, aqui são serviços de administração pública, essa bola grande, o ensino médio, o ensino superior, esses acesos aqui. Esse outro grupo aceso é o grupo da agroindústria, esse outro grupo é o grupo da agropecuária, grupo do vestuário aqui, esses pontos, o grupo de fertilizantes, rações ou outras indústrias, eles estão aqui, ó, nesse emaranhado. Quanto mais dentro do emaranhado, melhor, é mais complexo. Então, nós observamos que alguns itens estão nas bordas. Isso não é o mais desejável, mas nós temos algumas coisas indo para dentro do emaranhado. Então, comércio, né? Então, algumas coisas que nos chamam a atenção. Essa bolinha verde aqui é do serviço às empresas, o crédito cooperativo. Então, é importante a gente ver, olha, tá interessante essa parte aí do crédito cooperativo.
Olhando oportunidades econômicas no ano de 2024, aí a gente vê aqui pasta química, a gente vê farelo de soja, soja em grão, açúcar, aqui a parte de gêneros alimentícios, que já está mais um pouco dentro do emaranhado, a gente precisa estar aqui no meio desse emaranhado, né? E aqui a parte de produtos de origem animal, né? Que nós temos aqui bovinos, suínos e outros, o milho aqui meio destacado, o óleo vegetal meio destacado. Então a gente precisa pensar, bom, como é que eu faço para ir para o meio desse bolo? E aí é importante a gente olhar que 2007, 2009, eu tinha mais bolinhas coloridas no meio do emaranhado, né? Então eu tinha outras atividades mais complexas. Por que elas sumiram? Por que eu perdi essa especialização? O que eu posso fazer para resgatar isso? Porque uma parte do Vale da Celulose é que eles resgataram uma produção de mata plantada que a gente veio aprendendo a fazer desde a década de 70. Então, eles resgataram isso nos anos 2000 e conseguiram aí colocar esse cenário fantástico aí de exportação, de pastas químicas e tal. Então, como é que eu posso retornar algumas dessas bolinhas aí, alguns desses setores para um nível de especialização importante? Bom, eu vou continuar aqui com os dados do DataViva, agora para complexidade num gráfico de dispersão. Aqui eu tenho a distância internacional do meu setor em relação ao resto do mundo e a complexidade dos produtos. Então, aqui eu tenho os setores que são principalmente associados a maior complexidade. Tenho aqui alguns setores, mas os principais setores ali, soja, milho, eles estão aqui, ó, de baixa complexidade. Aqueles setores, a cor amarela aqui denota os setores agropecuários, tá certo? A cor marrom está associada com o setor de papel, né? E alguma coisa aqui de vestuário, mas vejam, ele está abaixo de zero de complexidade. Então, eu tenho aqui produtos pouco sofisticados, próximo do potencial, baixo potencial para impulsionar a complexidade. E o ideal seria estar aqui, neste quadrante. E aí onde eu tenho o papel e celulose, que é realmente uma ponta de lança hoje para o nosso estado. Bom, então alguns desafios e oportunidades. Nós temos um desafio de infraestrutura, né, que a gente precisa lembrar da ideia dessa identificação de que precisamos ter mais infraestrutura para aeroportos, infraestrutura de rodovias, infraestrutura ferroviária, infraestrutura de energias tentando pensar aí os combustíveis menos poluentes, pensando a provisão de uma energia estável e mais barata. Precisamos de uma diversificação econômica, é essencial diversificar para reduzir a dependência, né, e termos um crescimento mais tranquilo, harmônico. Precisamos pensar a inovação tecnológica para poder pensar saltos tecnológicos. Nós precisamos crescer mais do que o normal por muito tempo para que possamos alcançar algumas sociedades mais evoluídas, mais evoluídas não, mas com mais industrialização, né? E com isso aumentar a renda, aumentar o emprego, incluir aqueles grupos que ainda não estão conseguindo ter aí um bom resultado socialmente falando, né? Pus ali a bolinha do PDCA, né? Planejar, desenvolver, checar, agir. São 4 verbos ali importantes, né, para que nós possamos aí pensar o fortalecimento das cadeias e como agir então adequadamente. Então, quais as conclusões que nós temos aí até o momento? Perspectivas futuras. A gente tem um dilema: crescimento com clusters, crescimento com clubes de convergência. Precisamos pensar uma política territorial inclusiva, conexões municipais para que possam todos os municípios melhorar junto com os polos.
A RILA vai nos ajudar. Precisamos pensar as estradas vicinais, estradas virtuais, estradas estaduais, como conectar os diferentes setores e as diferentes localidades adequadamente. Sabemos que as estradas vicinais são uma grande preocupação, né, que ainda precisamos de muitas estradas vicinais. O turismo é interessante, o turismo e outros serviços, os serviços prestados às empresas, eles são um potencial para nós, e ele pode ser uma atividade bastante chave para os municípios aí pantaneiros e os municípios que estão na fronteira, né? E tem tudo a ver com a RILA, né? Tem tudo a ver com o caminho que nós estamos aí consolidando. Cidades inteligentes, nós temos aí uma discussão importante de ter aí os serviços interligados, serviços no meio rural, serviços no meio urbano, pensar talvez ocupações rurais não agrícolas, talvez, serviços sendo ofertados a partir de trabalhadores, empresários que estão às vezes no meio rural, e precisamos pensar as políticas urbanas que estimulem empreendimentos. Então são algumas das conclusões que a gente foi chegando até o momento. O agronegócio, nós precisamos migrar para uma industrialização agroalimentar e energética de maior complexidade. Então precisamos identificar onde nós temos oportunidades, como podemos melhorar isso, né? Serviços intensivos em conhecimento é uma palavrinha-chave aí que nós podemos também desenvolver, os serviços 4.0, né? Existe uma migração de lavoura tomando pastagem, floresta tomando pastagem. Nós vamos ter que pensar que quando o pasto converte para floresta são contratos longos, 20, 30 anos. Quando o pasto converte para lavoura, existe uma lógica, uma dinâmica ativa aí, e importante, que a gente vê resultados bastante significativos em alguns municípios que têm bastante lavoura. Existe aí uma integração do complexo de soja, milho com de cana, a laranja entrando aí, eles estão ficando cada vez mais integrados com relações aí ampliadas, ou seja, a soja com a ligação com a gordura, com o biodiesel, o milho com cana, com etanol, a soja e o milho com proteínas animais, e são setores que a gente pode dinamizar isso aí para ir para uma indústria alimentar mais complexa, mais ligada na cadeia global de valor, né? E precisamos incluir uma discussão sobre a agroindústria cooperativa, incluir pequenas empresas, microempresas, pensar a ideia das parcerias públicas-privadas que tem uma ideia parecida na China com as Township Village Enterprises, as TVEs na China. Então, recentemente a gente até ganhou um prêmio num artigo falando sobre isso, sobre essa possibilidade da PPP para termos aí saltos tecnológicos importantes e o crescimento decorrente desses saltos tecnológicos. Então a gente precisa pensar uma discussão sobre as tecnologias digitais para fomentar a economia verde, a inclusão social e territorial. A gente precisa trazer todos os grupos para dentro do processo de desenvolvimento. Isso é importantíssimo. Não podemos desenvolver só um setor, não podemos desenvolver só um grupo. Todo mundo tem que estar dentro do processo de desenvolvimento de alguma forma. Então, como é que nós vamos fazer essa inserção? Nós precisamos ter mais estudos sobre comércio, mais estudos sobre serviços, mais estudos sobre cooperativismo, mais estudos sobre o papel do governo dentro da economia. É isso, pessoal. Muito obrigado, tá? E deixa seus comentários aí.